Mateus 16, o verso 6. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu tenho insistido na igreja, especialmente nos últimos dias, de que toda iniciativa é divina. O primeiro passo sempre foi dado por Deus. Deus caminhou na sua direção. Deus foi atrás de você. Deus continuamente busca você. E até que Cristo volte, ou que a gente vá se encontrar com Ele, Ele continuará nos buscando. E Ele deseja nos salvar, não apenas deste mundo, mas da condenação eterna. Se no seu coração, como naqueles discípulos, algo queima diferente, algo te leva a desejar e a pensar coisas que até há pouco tempo não faziam parte do seu tempo e nem da sua mente, tenha certeza que você é alguém que começa a perceber o mover de Deus na sua vida. E esse texto começa com o que há de mais importante e que a gente precisa decidir e definir de uma vez por todas. A quem você está ouvindo? Quem dirige? Quem conduz? Quem toma conta? A quem você entrega os cuidados do seu coração, do seu espírito e da sua alma? Aqui é uma fala direta. Diz o texto: disse-lhes Jesus. Quem você ouve para tomar uma decisão na área espiritual? Alguns ouvem os pais, alguns ouvem a esposa, o esposo, os irmãos, as irmãs, os amigos. E Jesus disse que não. Se não o amarmos mais do que qualquer uma dessas pessoas ou desses grupos, nós jamais de fato o amaremos. A quem você ouve nas questões espirituais? O nosso primeiro desafio é ouvir o que o Senhor diz. E o que Ele tem para nos dizer, por misericórdia, guarde isso de uma vez por todas. O que o Senhor tem para nos ensinar está escrito na Bíblia. E ela é plena, ela é completa, ela é única nas questões espirituais. E ela é, textualmente, a única revelação que nós temos dos céus para o homem. Se isso não fica claro, e se eu não creio no que ela diz, e se eu não me adequo, não me adapto ao que ela diz, se eu não me conformo, se eu não tomo a forma dela, eu terei uma outra forma. Disse-lhe Jesus. Por que eu estou falando da importância da Bíblia? Porque diante dela, qualquer pregador, qualquer pregadora, pastor, missionário, bispo, apóstolo, o que você quiser, o que você ouvir, se ele ou ela diz algo contrário, além ou aquém do que a Bíblia diz, você tem que rejeitar.
Não podemos ter uma outra autoridade sobre a nossa vida que não seja a revelação de Deus que está na Bíblia. Por isso há muita gente, até mesmo na igreja, confusa, e que não consegue andar com Deus, e não consegue ter a paz de Deus no coração, porque está dividido. O coração está dividido. Disse-lhes Jesus: a quem você está ouvindo? A quem você tem dado ouvidos? E olha o que ele diz. Disse-lhes Jesus: estejam atentos. O que é atenção? É a ação de fixar o espírito sobre alguma coisa. Meu irmão e minha irmã, você pode não aceitar essa ideia, você pode ter dificuldades com ela, mas diz a Bíblia que nós temos um inimigo declarado, que existe um ser espiritual, que nós chamamos de diabo, que ele fará todo o possível para te afastar de Deus, para não deixar que você se aproxime do Senhor. Ele vai criar todos os meios, todas as situações para te tirar de Deus, até mesmo aparentemente, entenda e repito, aparentemente te abençoar. Ele pode prover para você aquilo que te dá um aparente conforto, descanso, segurança e ocupação, com uma finalidade de te afastar de Deus. E ele pode usar pessoas, situações, problemas, e que se você não tiver percepção, discernimento, entendimento, se você não ouve a voz do Senhor, você vai se confundir e vai se perder. Esteja atento, tenha um espírito atento àqueles que de você se aproximam. Fique atento àquilo que dizem aos seus ouvidos. Fique atento aos convites que te fazem, às propostas que te fazem, e pergunte-se: o que está me sendo dito, o que eu estou ouvindo, agrada o coração de Deus? O que me está sendo proposto agrada o coração de Deus? O que está me sendo proposto vai me afastar ou vai me aproximar de Deus? Vai trazer honra e glória para o Senhor ou vai trazer vergonha para o nome de Cristo? Esteja atento. Estamos assistindo hoje toda uma geração desapercebida, descuidada e desatenta, por que não dizer até mesmo alienada, acerca das coisas espirituais. E Cristo disse: ei, fique atento, fique atento ao que te dizem, ao que te falam em nome de Deus, fique atento. A outra palavra do Senhor para aqueles discípulos: estejam atentos e tenham cuidado. Cuidado é precaução, cautela, diligência. Dirigir com cuidado, com preocupação, com responsabilidade. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, você tem cuidado da sua vida? Tem tido cautela, precaução com o que você faz, com o que você fala, com o que você ouve, com o que você vê? Cuidado, porque o diabo anda buscando a quem possa tragar, e ele tudo fará, repito, para te afastar de Deus.
Ele pode colocar alguém na sua vida que você imagina ser a melhor pessoa do mundo. Quem sabe um futuro esposo, uma futura esposa, um amigo, um conselheiro, e você imagina que é de Deus. Toma muito cuidado com aquilo que a pessoa te diz e com o que você ouve. O que eles ouviam aquecia o coração de maneira tal que eles queriam aquela permanência da pessoa que não conheciam, mas a presença dele gerava coisas boas. E quantas pessoas se aproximam de nós e nos falam coisas que lá dentro causam desconforto, uma insegurança. Aí você comenta, quem sabe, se você é casado com a sua esposa ou com o marido: olha, fulano me falou aquilo, ciclano me falou aquilo, e alguém disse: olha, toma cuidado. Você conhece um pouquinho, já ouviu aquilo outro, olha o que estão dizendo aí fora, toma cuidado. E a gente nem sempre quer dar ouvido às pessoas, especialmente nós homens, teimosos, arrogantes, machões, não queremos dar ouvido à esposa, a uma mãe. Temos essa tendência natural de não dar ouvidos. Cuidado. É dirigir com cuidado a nossa vida. Alguns erros nos custam muito caro. É nos preocuparmos, não a ponto de perdermos a alegria e a paz, não, mas ter cuidado. É impressionante quanto nós somos capazes de amar ou de odiar alguém que nós sequer conhecemos, porque alguém nos falou acerca daquela pessoa. É comum ouvirmos a fala de alguém, até então desconhecido, e já saímos falando bem: olha, fulano é uma pessoa maravilhosa. Como você sabe disso? Tome cuidado. Pessoas más, com má intenção, não trazem escrito na testa: vou te fazer mal. O diabo não diz isso para ninguém. Ele é astuto. Ele chega de maneira sorrateira, ele chega tranquilo, ele chega manso, ele vai ocupando pequenos espaços, e quando você menos percebe, ele ocupa toda a sua vida. Toma cuidado com a sua casa, olha o que está entrando na sua casa. Toma cuidado com o que seus filhos estão vendo, estão ouvindo, cuidado com o que se ensina na escola. E aquele material que eu recebi da escola, eu vou atrás da direção da escola e vou mandar para o Estado. Você tem filho no Pio 12? Mandaram uma cartilha, que é do Estado, não é da escola. O Estado mandou, para ensinar a usar preservativo, evitar filhos, evitar a gravidez. No final tem um questionário, uma avaliação. Se você acertar até 4 perguntas, ó, entra nessa não, é perigoso. Aí vai. Agora, se for de 10 a 13, você está prontinho para transar, porque você sabe usar a camisinha. Por que não se fala: evite gravidez, mantenha-se casto, sirva a Deus, fuja do sexo antes do casamento, tema ao Senhor e ande em santidade? O mundo não vai fazer isso. O que vai te dizer? Tome cuidado, proteja-se e viva no pecado. Sorrateiro é a educação moderna. Quer evitar AIDS? Use camisinha. Por que não se fala em castidade? O melhor método, 100% de segurança. Não se fala disso. Cuidado. Isso está entrando nas nossas casas, fazendo a cabeça dos filhos, fazendo a cabeça da própria igreja, que se vende. Cuidado. Tenha atenção e tenha cuidado. E Cristo tinha uma intenção naquele momento: cuidado com o fermento. O que é fermento? É um agente que produz a fermentação de uma substância. Ao dicionário me trouxe o sentido figurado. É o que dá origem ou provoca a paixão ou o ódio. Cuidado com o fermento. Tem muita gente com um saquinho de fermento nas mãos para jogar na sua vida.
para te atrapalhar a andar com Deus, para não deixar você crescer. E ali Jesus destacou dois grupos bem claros. Se por um lado me preocupa saber que eu tenho inimigos, por outro lado eu descanso por saber que mesmo não conhecendo os meus inimigos, Deus os conhece. E deveríamos nos ocupar em conhecer com quem estamos lidando, mas muito mais ocupados em conhecer o Deus a quem servimos, porque Ele conhece todas as coisas. Deus pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Quem anda com Deus, ouve a voz de Deus, sabe o que está lidando. Mas vamos aos dois grupos que o Senhor cita no texto. Fique atento, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Fariseus eram um grupo que se destacavam pelo legalismo religioso, se orgulhavam. O nome significa separados. Eles se enxergavam como um grupo distinto dos outros, melhores, mais cultos, mais conhecedores. Diz a história que eles consideravam os doutores da lei. Valia o que eles diziam ser a verdade. Se eles falassem que aquilo estava certo, estava certo. Não havia nada nem ninguém, nem mesmo a Deus eles ouviam. Orgulhosos. A reputação era essa, legalistas, apegados às vírgulas, aos pontos, aos parênteses, e fanaticamente dedicados à tradição dos rabis, à tradição judaica. Gostavam de dizer que tinham esse ou aquele líder, de falar que ouviam sempre aquele ou aquele outro, e só que aquele líder dizia era o bastante para eles. É preocupante quanto hoje homens e mulheres se orgulham de serem seguidores desse ou daquele líder espiritual, desprezam a Cristo, o Senhor verdadeiro e puro, único Salvador, e seguem os ensinos dos homens, mesmo que esse ensino seja contrário a Cristo. Cuidado com esses homens e mulheres, me perdoe a expressão, que arrotam conhecimento, que desprezam a palavra e que se tornam senhores da vida das pessoas. Copananga está cheio de gente assim, de homens e mulheres, de líderes de igreja, que batem no peito que as suas igrejas são melhores que os outros, que são mais pastores do que os outros, que conhecem mais do que os outros, que você pode conhecer a Cristo em qualquer igreja, mas só vai para o céu se for daquela igreja. Quanta gente sem conhecimento e ignorante das coisas de Deus. Eram esses, se destacavam por gostar do ambiente político, se orgulhavam disso, gostavam das amizades com os poderosos, de se assentar na mesa deles, de ter intimidade com eles, de conhecê-los, da influência, especialmente da política local. Eles gostavam daquele meio, sentiam-se muito bem, muito confortáveis no meio deles. Uma das coisas que eu aprendi em tão pouco tempo, diretamente, se é um ambiente não um pouco confortável, é o ambiente da política. Não é confortável, a não ser para quem se ajunta e come o farelo que eles gostam de comer. Aí você se sente confortável, do contrário é impossível. Eles gostavam das coisas sobrenaturais, amavam falar sobre os anjos, e ele escreve que os anjos tinham poder de intervir diretamente na vida das pessoas. Você conhece gente que ora, ou que reza, ou que pede, e com todo respeito, mesmo não crendo, para o anjo da guarda. De onde surgiram essas coisas? A Bíblia não fala disso em lugar nenhum. Anjo da guarda, orar para que o anjo da guarda seja fortalecido, isso não existe na Bíblia.
Quem nos guarda é o Senhor. Diz a Bíblia que Ele é refúgio e fortaleza, e é socorro presente nas horas da angústia e da tribulação. Por isso não tememos. Ele pode até usar o anjo como meio, como um servo, como um empregado, mas Ele é que guarda, é Deus. Por isso nós oramos a Ele, em nome de Jesus. Mas é o Senhor quem nos guarda. E eles se orgulhavam dessa doutrina, desse conhecimento, e se ufanavam acerca dos anjos. Já participou de cultos assim? O sujeito vê anjo para tudo quanto é lado, não consegue discernir uma linha do Evangelho, mas só fala em anjo. E tem gente que se encanta com aquelas coisas. Irmãos, eu não sei se eu já vi anjo na vida, porque diz a Bíblia que alguns se apresentam e você nem sabe o que é. Eu não tenho o menor interesse nisso, não desprezando, mas eu não serei mais ou menos crente se um anjo se manifestar. Eu não peço isso a Deus, peço maturidade, conhecimento para andar com Ele, crescer no conhecimento do Evangelho. Cuidado e atenção com esses grupos que são exclusivistas, que não se aproximam, que não se ajuntam. Cuidado com gente que acha que sabe mais do que todo mundo. Cuidado com esses grupos que gostam de ter alianças e laços com quem não anda com Deus. Não existe aliança entre luz e trevas. Não é possível. Cuidado com os fariseus. Mas Cristo também alerta para o cuidado com os saduceus. Os saduceus eram a elite, a aristocracia, sacerdotes, comerciantes, mercadores, eram a elite de Jerusalém. E eles tinham um traço claro, declarado. Eles eram hostis a Jesus e aos seguidores de Jesus. E como tem gente que rejeita Jesus Cristo. Como tem gente que se orgulha daquilo que é, da vaidade, do conhecimento, da pompa, do que já construíram, do cargo, da função, do salário, do emprego, se acham acima do bem e do mal, acima de todos. Não tratam a todos por igual, não olham nos olhos, se sentem melhores que os outros. Desprezam a igreja, o povo de Deus. Nunca me esqueço quando fui visitar alguém no hospital, levado por um parente. Eu trouxe o pastor para orar por você, eu falei, não quero que ore por mim. Pode sair do quarto. Não quero que ore. Não pedi para trazer ninguém aqui. A pessoa quis argumentar, eu falei, vamos embora. Tem o direito de não querer. São escolhas. Tenha atenção e cuidado para não andar com gente que não quer andar com Jesus. Ele vai te tirar do caminho, ela vai te tirar do caminho. Cuidado com aqueles que riem, que zombam de Jesus. Não dá para andar com esses. Não dá. Eles negavam a ressurreição ou a vida após a morte e negavam a doutrina do castigo eterno. Você conhece gente assim? Vamos viver tudo o que há para viver. Já dizia Lulu Santos. Só se vive uma vez. Não é assim? Aproveite a sua vida. Você só tem uma. Aproveite a sua mocidade. Esse negócio de céu e inferno é invenção dos crentes para assustar e para dominar. Você acha que Deus vai deixar você ou alguém para o inferno? Deus é amor. Quem pensa assim não pode aceitar a Bíblia como sendo palavra de Deus, ou
ele acha que Deus é um grande comediante, um grande mentiroso da turma. Porque Deus disse que há. E que o inferno está preparado para o diabo, para os anjos caídos e para todos que morreram sem terem entregue sua vida a Jesus Cristo. Porque se não cremos nisso, falei hoje pela manhã, e Paulo disse, se esperamos em Deus apenas nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Nós estamos aqui porque existe eternidade, e Deus nos criou para ela, e esse grupo dizia, não existe eternidade, não existe ressurreição, não existe céu, não existe inferno. É cheio de gente assim. E eles também afirmavam e negavam o controle de Deus sobre a história. Sabe o que eles diziam? Cada um é senhor da sua vida, nós somos os senhores, nós tomamos nossas decisões, cada um é dono do seu próprio nariz. Não é o que diz a Bíblia. Deus governa com mão forte. Tira a mão de Deus do universo e ele cai como um todo. Essa sociedade perversa e corrompida como a nossa cidade não virou caos pela misericórdia de Deus ainda sobre nós. Com a população de Ecoporanga, vamos imaginar 24 mil habitantes. Quantos policiais nós temos aqui na cidade? $50? Não. Quantos policiais você acha que tem na nossa região? Se não for a mão de Deus, é o caos. Chamaram para o encontro essa semana, falar na Câmara de Vereadores em Barra de São Francisco para os agentes de penitenciários, lá na Câmara. Me deram um tema, então na terça-feira de manhã eu vou estar com eles. Você já foi em presídio? Tem gente que conhece. E quantos policiais para dezenas de marginais? Se não for Deus, o caos se instala. Nós estamos sendo preservados porque Deus nos ama e espera que a gente se arrependa, diz a Bíblia, não querendo que ninguém se perca, mas antes que se arrependam e venham se arrepender e confessem os pecados, entregue suas vidas a Deus, porque Ele nos espera como um pai com os braços abertos, como o pai na parábola que esperava o filho pródigo. Deus espera que você fique atento, observe, olhe para a sua vida, olhe para Deus, olhe para o mundo e veja e confesse que só Ele é o Senhor, entregue sua vida para Ele. O Senhor está te dizendo, filho meu, eu te amo, abre o seu olho. Você tem um inimigo que quer a sua morte, e Satanás é sujo para fazer qualquer coisa para acabar com você, porque para ele não há mais esperança. Agora para mim e para você a esperança é Jesus Cristo. Quem é o Senhor da sua vida? A quem você está servindo? Quando se diz que o Senhor não controla tudo, é viva a vida. Aproveite e faça tudo o que você quiser. Mas disse um sábio judeu, viva a vida com toda a intensidade, mas lembra-te que de tudo Deus te trará a juízo. Que Deus tem os nossos dias contados e nós prestaremos contas disso a Deus. Uma das questões do diabo mais importante é nos ocupar a ponto de esquecermos que Deus é o Senhor da história e que vai nos chamar um dia diante dele, no tribunal, e seremos julgados. Cuidado, que o diabo pode te deixar tão ocupado, tão atarefado nesta vida, que você não vai se lembrar da eternidade. Quer uma prova disso? Hoje nós iniciamos uma nova semana, domingo. No domingo próximo passado, até sábado, ontem, quantas vezes na semana você parou para pensar na eternidade? Você teve tempo para pensar? Muito cuidado. Você pode estar debaixo de um laço
de um engano, de uma cilada do diabo para te afastar de Deus sem que você perceba. A sua ocupação pode ser a sua perdição. Toma muito cuidado. Cuidado com o fermento que estão jogando na sua vida, porque se ele for jogado, lançado, ele vai crescer. E só Deus para nos livrar. Pastor, você viu como fulano, como cicrana, como João, Maria estão crescendo? Eu falei, sim, o fermento faz crescer. E aí? Fermento costuma dar uma boa aparência, tornar agradável aos olhos, agradável aos lábios, mas é um veneno para o coração. A quem você está ouvindo? A quem você está seguindo? Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado. Você está cuidando da sua vida? Se você está, pare agora mesmo e deixe Jesus cuidar dela para você. Entregue a Ele o controle. Entregue a Ele a direção. Pensa nisso. Os nossos pecados estão nos separando, nos afastando de Deus, nos tornando insensíveis. Insensíveis.